A diferença é simples, muito embora grande parte da juventude não tenha acesso aos livros de história, a verdadeira história. O regime militar está ocorrendo hoje no Egito. Recentemente, os militares assumiram o poder, fizeram lá uma intervenção militar constitucional para sanear as falhas, a inoperância e a roubalheira que ocorria naquele país. E com respaldo da comunidade internacional, comunidade europeia, porque foi devidamente fundamentado e é permitido na Constituição daquele país que as Forças Armadas entrem em ação para fazer vigorar e funcionar as instituições do poder público, legislativo, executivo, judiciário, etc. Uma ditadura, por exemplo, ainda na atualidade, a gente olha para Cuba. O senhor Fidel Castro passou o bastão por mão dele como se o país fosse dele. Se as ilhas, se a ilha de Cuba fosse dele, exclusivamente dele. Ninguém dá opinião, só ele. Aquilo é uma ditadura, e cujos quais governantes nossos querem instalar uma igual. Lá é tão bom que morrem centenas de cubanos em naufrágios com embarcações improvisadas para fugir das garras daquele país que, na verdade, o povo, em sua maioria, é miserável. Ali, ninguém tem vontade própria. Ali, agora, é o Raul Castro. E o conselheiro, Fidel Castro. Seria aqui hoje, por exemplo, o Lula e a Dilma. A Dilma só faz o que o Lula autoriza e manda. Lá é uma ditadura socialista, comunista. Estão querendo implantar aqui. Tanto que os nossos governantes são fãs de Fidel Castro, do Ernesto Che Guevara, que foi um bandido, um assassino. Até nome de hospital aqui no Brasil deram para afrontar os militares e a população democrata, né? O brasileiro é pacífico. E está aí. Na Coreia do Norte nós temos um ditador que fuzila o tio, o pai, quem ele quiser. Ele resolve e manda fuzilar. Isso é uma ditadura militar, mão de ferro. No Egito é um regime militar. Instalaram lá um regime militar que vai sanear e vão convocar eleições diretas. Tem um prazo. É o que precisa acontecer aqui no Brasil. Se quiser realmente consertar isso aqui, nós temos que ter uma intervenção cívica militar. Não é golpe militar, nada. O 64 não foi golpe, foi contra-golpe. Estavam querendo instaurar o comunismo aqui no Brasil. E os militares, como são patriotas, realmente se preocupavam com o bem da população, aplicaram um contragolpe, não deixaram. Foram tão eficientes que construíram a ponte Rio-Niterói, as grandes usinas hidrelétricas, não tinha apagão na época dos militares. Trancavam as escolas e vacinavam toda a criançada. No dia seguinte voltava outra equipe, da equipe médica do Exército, para ver se todos os garotos e todas as crianças estavam vacinadas. O João Batista de Oliveira Figueiredo disse, foi como uma profecia: vocês querem que eu reconheça esse sindicato dos metalúrgicos lá como partido político? Eu vou reconhecer. Só que no futuro, um dia eles vão chegar no poder. E quando lá estiverem, não vão querer mais sair. Só sairão de lá à custa de muito sangue brasileiro. Grande maioria da juventude não tem essa informação, porque as escolas públicas nossas estão à míngua. A verdadeira história não se deixa publicar. Então essa é a diferença entre o regime militar e uma ditadura. Por exemplo, essa intervenção constitucional está prevista no artigo 1º e 142 da Constituição do Brasil, Constituição da República, que 98% da população não sabe nem que existe. Cumpre ao Exército, é dever do Exército, das Forças Armadas, interceder quando os poderes constituídos, os poderes das instituições, não estiverem funcionando de forma ordeira, independente e correta. Não está acontecendo isso no Brasil hoje. E o povo se manifesta na rua, pede para se trocar o governo, pede tudo. E os nossos políticos, quando eu digo nossos políticos, eu digo todos,
Não tem mais sigla partidária com ideologia sincera, preocupada com o bem nacional. Nós temos aqui facções lá dentro, cada uma com sua sigla partidária. Vamos negociar ministério, vamos negociar diretoria, vamos permanecer no poder com salários astronômicos, com despesas astronômicas. Enquanto que o povo aqui embaixo paga de 40% a 50% de imposto num quilo de feijão, num quilo de açúcar, no seu mantimento. E os empregos para baixo. E a política econômica para baixo. E o Brasil em descrédito perante toda a comunidade internacional. Um país rico desse, muito mal administrado. É isso. Eu peço que a juventude leia, procure se inteirar da história recente do Brasil. Os militares trataram a nação com muita honra quando foi governado isto aqui por uma junta militar, por um governo militar. Um regime militar, não era uma ditadura. O governo só se tornou violento quando reagiu às ações violentas praticadas pelos guerrilheiros. Pegaram em armas, muitos dos quais hoje estão no poder. O governo federal, inclusive, executivo. Eles assaltavam, sequestravam, roubavam o banco, matavam, praticavam justiçamento entre os seus traidores. Alguém deles traía lá, eles mesmos matavam e punham na conta do governo militar. Então saibam que não se deu um tiro na Revolução, na Contra-Revolução de 31 de março de 64. Nenhum disparo sequer foi efetuado contra quem quer que seja. Se houve violência e alguma morte, foi provocada pela esquerda que se armou. E o governo militar queria evitar que acontecesse no Brasil o que acontece hoje. Esse desmando, esse desfalque, essa roubalheira generalizada. Meu nome é Wilton Nigro Braga. Tenho orgulho de ser brasileiro, apesar de tudo que acontece.